Tem pergunta, você não vai por via superchat, que você passa como ele, manda o superchat, manda seu pix, o pix é pablocosta@gmail.com e pergunta: o Lira pode esperar um toque-toque da Polícia Federal? Olha, depende. Por que depende? Ok, tá, estamos vendo o ocaso do Lira. E a história recente da Câmara dos Deputados do Brasil não é muito generosa com ex-presidentes da Câmara dos Deputados. Os fins, eles são muito deprimentes, muito deprimentes. Rodrigo Maia abandonando a política, Eduardo Cunha sendo preso, Severiano largando, o Quinalha, que ninguém nem lembra que foi. A exceção é Michel Temer, que, claro, chegou à presidência, mas não sei se a percepção pública ao redor da figura de Temer, a exceção da bolha da Faria Lima, que sim é muito grata pelas reformas que o Temer colocou via Meirelles e via o próprio presidente naquela ponte que foi tudo do PMDB, Faria Lima é muito grata a Temer. A exceção dessa bolha, não vejo muitos grupos sociais, sequer o bolsonarismo muito devoto de Temer. Temer é uma exceção. A história não costuma ser generosa com o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Nesse sentido, Lira tem um futuro perigoso, inclusive com a Polícia Federal. Contudo, o Lira não é qualquer um. O Lira deu um passo além perante o que muitos outros fizeram, que o Eduardo Cunha começou, o Rodrigo Maia desenvolveu muito bem. O Lira deu um passo além, porque pelo seu estilo muito mercurial de lidar com as coisas, isso mercurial e leal, porque de fato, quando bate o martelo no acordo, ele vai, mesmo dando ré. Isso é reconhecido por todo mundo no Congresso Nacional. Então, mas muito mercurial, muito tratorando todo mundo, tratorzão. Lira, ele é capaz de um kamikaze lá, Cunha? Ele é. Ele é derivativo dessa escola, Eduardo Cunha. Cunha é escorpião, cara. Ele meteu o ferrão no sapo, que era o governo Dilma, e morreu junto. Candidato agora a deputado federal por São Paulo, não teve nem 5 mil votos. Por São Paulo. Humilhação suprema. Só que a filha é deputada e despacha dentro do gabinete da filha. Eduardo Lira tem essa capacidade camaleônica. Só que ele pleiteia um ministério. Ele pleiteia o Ministério da Saúde. Ele quer uma saída à la José Serra, para tentar um programa que se coloque e ele suba de patamar. Não só via chantagem, mas via trabalho. Ele almeja esses 2 anos com aquele dinheiro para trabalhar com o Ministério da Saúde, tem se projetar politicamente. Cara, a exceção de uma fraqueza muito gigantesca, o PT entrega a saúde pro Lira. Tem que estar assim já no corner, velho, a lá Dilma, cara. Sabe? Quase levando o nocaute, cara. Para entregar a saúde, nem sei se Lira numa situação dessa toparia. Por quê? Mas Costa não está conseguindo votar nada. Eu acho que situação só se você tivesse um crime aí nas costas do presidente para você cavar um processo de impeachment. Você tá me entendendo? Mas não consegue votar porra nenhuma. Não consegue votar nada, cara. Então a tendência, meu irmão, é abrir a porta do curral mesmo. Agora, mas entregar o Ministério Perfeito. Entregar o Ministério para a Saúde é o famoso fim de carreira, né? Para o Lira, a expertise do Lira na área, pelo amor de Jesus, perdoe a ignorância, pode ser que o Lira seja médico aqui, eu não saiba. Eu acho pouco provável. Não, ele é fazendeiro. Não, eu sei, não é. Cara, mas o Serra é um exemplo que às vezes um não médico age muito bem, cara. Sabe? O Serra foi um grande ministro da Saúde, cara. A questão dos remédios genéricos, a questão do HIV, cara, que o Brasil vira referência internacional, cara, no combate ao HIV no sistema público, cara. O Serra é economista, cara, ele foi um grande ministro da Saúde, cara. Então não tem essa questão de ser médico ou não, cara. Pois cara, eu sei, Costa, eu sei, mas o Serra é um cara... Trabalho. O Serra era um quadro presidenciável, entendeu? O Serra, com todo respeito, o Serra é um homem de outra estirpe, tá? Não pode pôr na mesma prateleira. E aí eu não estou falando de habilidade política, não, porque em termos de habilidade política, talvez o Lira seja até maior que o Serra, muito embora o Serra tenha sido
né? Prefeito de São Paulo, governador de São Paulo também. Governador, senador. Candidato a presidente 2 vezes, não é? Ministro, um ministro aclamado. Então, o que não falta para o José Serra é a habilidade política, mas eu acho que o Lira já é a habilidade do homem, né, para se manter naquele congresso cheio de cobra coral, é uma coisa de louco. Pois é, né? Só que o perfil do Lira não é longevo, cara. O perfil do Lira não é longevo. Sim, sabe? Sim. Você tem que ser mais o chefe de matilha. Você tem que ser tem que voar um pouco mais baixo, saca? A impressão é que o Lira entrou numa disputa de cachorro muito grande, cara. Só que perdendo o poder no meio, cara. Não é numa virada, igual um presidente, ou igual o ministro Supremo, que é lá com 75, velho. A coisa é mais diluída. O Lira jogou muito alto, cara, pra alguém que ia perder muito rápido, eu não sei, cara. Eu não sei se o Lula agasalha essa piroca. Eu não sei o nível de rolo pro Gilmar voltar, por exemplo, para deixar rodar aquele processo de robótica do City Robóticas. Eu não sei como é que tá aquele processo de agressão dele à ex-mulher dele, que também são todas, cara, lâminas mirando a cabeça do Lira, velho. Sabe? É essa agora do Dino, é essa do Gilmar Mendes, do Kit Robótica, e é essa que eu não sei com quem tá, cara, da ex-mulher dele, de Maria da Penha. Velho. Foi bem. Mas, por enquanto, é um dos 5 homens mais poderosos da República, né? E é aquela coisa, Pablo Costa, eu fico imaginando, a gente já teve esse papo aqui outras vezes, e você é um cara que eu acho que já defendeu isso, inclusive, né? Se o Brasil fosse um país parlamentarista, meu irmão, a gente estaria ainda mais ferrado do que a gente está, eu acredito às vezes. A vantagem é aquela coisa, você tira o cara em 2 meses, você tira o cara em 2 semanas, sem grande trauma. Dissolve o governo, monta outro governo, acabou. Vida que segue. Agora, imagina aí, meu irmão, a gente tem um Arthur Lira, presidente da República, a gente tem um Rodrigo Maia, primeiro-ministro. A gente tem Eduardo Cunha, Severiano. Um Eduardo Cunha, primeiro-ministro. Você duvida que o Eduardo Cunha seria um primeiro-ministro? O Lira também? Você está me entendendo? Então, como diria o mestre, o Brasil não é para amadores, não, viu, querido? Nunca foi. Não, a questão de reformas políticas, velho, é isso, cara. Você faz mirando uma coisa e dá em outra, cara. Sabe? Sim. Eu sempre defendi o financiamento público de campanha. Eu tô vendo que não dá. É tanto caixa 2 que aí virou uma dinheirama pública e uma dinheirama por fora. Aí eu nem sei. Sim. Sabe? Então, assim, eu achava que ia sistematizar, e aí você tem que. Eu não posso brigar com a realidade. A minha ideia tentou e não rolou. Ela não rolou porque, aí o debate é longo. Claro. Agora, outro lance também. O parlamentarismo, concordo contigo, mas eu ainda acho uma saída para resolver mais fácil as tretas. E talvez a solução seja francesa mesmo, cara. Sabe? Que é o tal do semipresidencialismo. Só que a gente não sabe onde vai dar. A mesma coisa da reforma política, cara. Sabe? Tudo é atravessado nesse país, né, cara? Porque não é um país, são os processos históricos mesmo, cara. Você acha que tem uma boa ideia, a gente é incapaz de entender a complexidade de onde esse ato vai dar, cara. Ninguém, nem o melhor estrategista, cara. Na verdade, o melhor estrategista de todos, os grandes estadistas, cara, sei lá, Churchill, quem você quiser, cara, sabe? Roosevelt, pega aí os grandes, cara. Charles de Gaulle, e se você quiser inverter, cara, sabe? Mao Tse Tung, quem você quiser, cara. Pensa em gente que conseguiu projetar há muito tempo, cara, sabe? Eles são tão gigantescos que eles são citados para sempre. Porque a média mesmo são governantes, cara, que tentam 4 anos, 10 anos no máximo ali, cara. É muito difícil, cara, você permanecer nesse jogo dessa forma. A não ser com uma força suprema, que é a ditadura. No jogo democrático, velho, é difícil rebolar. E a gente não sabe, por exemplo, que eu estava falando, dos partidos. Cláusula de barreira. Vai ser bom, tal, não sei o quê, vamos diminuir os partidos. Vamos diminuir os partidos. Diminuiu, está diminuindo. Olha o que está virando o PSD, o PP, União Brasil e Republicanos, velho. Sim, cara. Se esses 2 partidos, eles são tudo. Cara, a 2 partidos, eu falei que é o seguinte, PSD segurando um, União Brasil, PP e Republicanos numa fusão. Claro. E aí você vê o próprio PT, que colocou debaixo da asa o PCdoB e o PV.
E daqui a pouco vem o PDT ou o PSB. Vem. Daqui a pouco vem. Não Você tem tá me mais jeito. entendendo? O pessoal Então você vai acaba. embora. Isso, então você, a tal da cláusula de barreira, você acaba, bicho, de alguma maneira ceifando alguns partidos que poderiam ter vida própria, mas pelo fato de não terem dinheiro e não terem cadeira na porra do Congresso, são obrigados a ir para debaixo da asa de alguns partidos maiores, não é, bicho? Aí você vai criando Frankenstein, mas a história partidária do Brasil é de grandes Frankensteins, né, Pablo Sempre Costa? monstrengo. Sempre monstrengo. Isso desde do regime Vargas, do golpe de 30, não é? Até hoje, e não mudou, meu irmão. Perfis regionais, lideranças que conflitam, é a mesma coisa. É a mesma coisa, rapaz. E pouca gente sabe, ou passa despercebido, né, esse detalhe da história, mas o Brasil viveu um regime parlamentarista em 61, cara. Quando o Jânio renuncia e o Jango estava na China e os militares queriam dar o golpe mesmo e o Congresso, na calada da noite, passou um regime parlamentarista, né? Quem segurou na marra a República foi o Brizola, não é, com a sua resistência lá no Rio Grande do Sul e mas tal. o Tancredo também, né, cara? O Tancredo Minas também, Goiás também. O governador à época, me corrija se eu estiver errado, Mauro Borges. Goiás também, né? Um movimento legalista comandado pelo Brizola. Só que aí o Jango, naquela coisa, assim, já nasceu um presidente fraco, não é? O Jango Goulart, e o Congresso passou um parlamentarismo ali louco, Frankenstein, de 61 até o golpe, cara. Caiu antes, né, cara? Esse parlamentarismo caiu antes. Mas durou um tempo, né? Tipo um ano, cara. Aí voltou presidencialismo pro Jango. Acho que teve outro plebiscito. Que loucura esse país, mano. Esse país. Perfeito. Esse país é louco, eu gosto. Pô, e aí você viu, né, Luciano? Começamos a falar do Lira, acabamos no Jango. Ou seja, do jeito que vocês gostam dessa live, eu sei que é esse astral que vocês curtem. Com atuação em 6 estados, a Resitrat transforma efluentes em soluções sustentáveis. A Resitrat trabalha com efluentes gerados em lavadores de veículos, oficinas, indústrias, aterros sanitários, lavanderias, hotéis, condomínios e muito mais. A Resitrat transforma esgoto em soluções sustentáveis.